Malaquias foi o último profeta do Senhor no Velho Testamento a deixar as suas mensagens por escrito. O nome Malaquias significa meu mensageiro. Bom, vou falar um pouquinho sobre o livro. Quanto ao período em que Malaquias pronunciou a mensagem de Deus, embora não haja em seu livro informações sobre os seus antepassados, sobre o seu chamado, ou mesmo detalhes sobre a sua vida pessoal, a própria mensagem de Malaquias revela características históricas que nos permitem identificar o período em que ela foi escrita. Vejam só, como nós vimos no vídeo passado, os registros de degradação moral e espiritual do povo e dos sacerdotes, bem naquele período em que Neemias esteve ausente de Jerusalém, essas informações elas se encaixam perfeitamente com as questões que foram tratadas no livro de Malaquias. Em especial quanto aos casamentos mistos com pagãos, a contaminação do sacerdócio e também em relação à falta de apoio para o funcionamento do ritual levítico ali no templo de Zorobabel. Logo, ao que tudo indica, o livro do profeta Malaquias se situa entre a reconstrução do templo de Zorobabel e momentos antes da proibição oficial de casamentos mistos no tempo ali de Neemias e de Esdras. Quanto ao seu ministério, nós sabemos que a tarefa de um profeta verdadeiro não é fácil. Malaquias tinha uma missão perigosa, porque ele apontava tanto o pecado do povo como também o das suas lideranças. E, normalmente, quem se arrisca a denunciar pecados e injustiças, quaisquer que sejam, acaba sofrendo com o descontentamento dos pecadores e dos injustos. Afinal, todas as pessoas, nós sabemos, todas se acham boas e justas, e ninguém gosta de ser repreendido. E quanto aos destinatários da mensagem, Malaquias tinha a dura tarefa de exortar todas as pessoas daquelas classes religiosas, políticas, econômicas e até mesmo as sociais ali do seu tempo. Ou seja, ele tinha uma mensagem para toda a nação de Judá e não somente para os sacerdotes, como pensam algumas pessoas. Quanto ao modo de comunicação do profeta, ele escolheu uma forma bem interessante e bem diferente daquela que estamos acostumados a ver nos outros livros da Bíblia. Ele dizia, primeiramente, a palavra de Deus e antecipava quais seriam as objeções do povo e, no final, ele apresentava, então, a resposta de Deus. Essa era a estrutura. Por exemplo, ele dizia, assim diz o Senhor, mas vocês dizem assim. Então, ele trazia a resposta de Deus àquelas queixas dos judeus. Era esse o formato. E, dessa mesma forma, ele se comunicou também, tanto com o povo como com as elites de Judá, que era aquela classe social privilegiada e que controlava ali a sociedade, a economia e a política da nação. Quanto à mensagem do livro de Malaquias, ele aborda 6 temas diferentes. Ele falou sobre o amor de Deus sobre Israel, sobre o pecado dos sacerdotes, sobre o matrimônio, sobre o pecado das elites, especialmente no que diz respeito ao adultério e à feitiçaria. Falou também sobre a inobservância da lei dos dízimos, das ofertas e sobre a vinda do Messias e do juízo. Todos esses temas que foram tratados por Malaquias fazem parte de um mesmo contexto. E todos eles, é claro, tinham a mesma importância para os seus dias. Por isso, Malaquias entregou a mensagem completa. E essa mensagem afetava diferentes pessoas de diferentes classes. Mas Malaquias não teve medo de apontar o pecado das elites da sociedade, nem mesmo o pecado dos sacerdotes, por exemplo. Malaquias não deturpou a mensagem de Deus e ainda repreendeu os sacerdotes que manipulavam o ensino naquele tempo. No final do verso 9 do capítulo 2, ele diz o seguinte aos sacerdotes: vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. O profeta sabia que Deus detestava o ensino parcial da sua palavra. O próprio Jesus, na única vez em que ele tocou no assunto de dízimos em todo o seu ministério, ele repreendeu os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eles eram criteriosos no cumprimento da lei do dízimo, mas eles deixavam de lado as coisas mais importantes exigidas pela lei de Moisés. E Jesus considerou isso uma grande hipocrisia, especialmente porque eles eram casuístas
e cumpriam a lei apenas no que lhes interessava. E por saber dos critérios de Deus, especialmente da honestidade e da verdade, o profeta Malaquias não estava interessado apenas na parte da mensagem que incentivaria o povo a levar os dízimos e as ofertas ao templo recém-construído. Ele tinha uma responsabilidade maior. Ele tinha um compromisso maior com a verdade. Ele tinha temor a Deus. Talvez fosse mais conveniente para o profeta deixar de lado a parte da mensagem que soaria ofensiva aos pecadores. Mas ele não focou naquilo que era mais cômodo e mais vantajoso para ele. O interessante é que hoje nós temos um contexto totalmente diferente. Nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, nós não temos mais um templo ali em Jerusalém, não existe mais um ritual levítico em funcionamento, não existe mais os sacerdotes e os levitas ali da linhagem de Arão aqui em nossas igrejas. Nós nem somos israelitas, mas mesmo assim as lideranças do sistema religioso do nosso tempo, eles buscam ali na mensagem de Malaquias apenas aquilo que interessa. Apenas a parte, em especial a parte que fala de dízimos e ofertas, e simplesmente ignoram o restante da mensagem de Malaquias. É muito comum vermos líderes do sistema religioso do nosso tempo dando uma importância extraordinária aos dízimos e às ofertas, como se o centro da vida religiosa, do tempo da igreja, dependesse essencialmente desse assunto. Mas e o restante da mensagem de Malaquias? Ela não teria a mesma importância? Ela não foi dada pelo mesmo Deus, no mesmo tempo, no mesmo lugar, por meio do mesmo profeta e para a mesma nação? Vejam só. No capítulo 2 do livro de Malaquias, ele diz que Deus nem mesmo dá atenção às ofertas deixadas no altar por quem abandonou a mulher da sua mocidade e não cumpriu com os votos de fidelidade do matrimônio. E em seguida ele diz com todas as letras: Deus odeia o divórcio. Então, por que a mensagem de Malaquias sobre o divórcio hoje não é tratada com a mesma importância e severidade com que se trata a questão dos dízimos e das ofertas? Não seria isso uma incoerência? Veja você mesmo. Quando você escuta falar em profeta Malaquias, qual a mensagem que vem à sua mente? A que Deus odeia o divórcio? Ou aquela que diz que o homem está roubando a Deus quando não entrega seus dízimos e as ofertas na igreja? É por isso, meus irmãos, que nós não devemos ser casuístas. Nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Nós não podemos ser incoerentes. Entenda uma coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu estou dizendo é que não faz sentido utilizar a mensagem de Malaquias para defender a obrigatoriedade de pagamento de dízimos e de ofertas às igrejas e, por outro lado, utilizar a mensagem da graça do Novo Testamento para justificar o divórcio e o novo casamento. Ora, se a mensagem de Malaquias é a autoridade máxima para justificar o dízimo, por que então ela não seria a autoridade máxima para justificar a impossibilidade do divórcio? Se você usa a mensagem de Malaquias para proferir bênçãos aos dizimistas fiéis, por que então você não utilizaria a mensagem deste mesmo livro para afirmar com toda segurança que Deus não aceita os dízimos e as ofertas do homem que se separou da sua primeira mulher e se casou com outra? Coerência. Coerência. É disso que eu estou falando. E é por isso, meus irmãos, para quem gosta de coerência, no próximo vídeo, então, eu vou falar um pouco mais sobre os demais temas abordados por Malaquias. Se você tem interesse no assunto, é só aguardar que em breve estaremos publicando o nosso próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.